Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Tema... deixa eu fixar o tema aqui. Para ficar mais fácil para quem for entrando. O tema de hoje, gente, é saber ouvir e saber falar. Um pouco mais sobre a comunicação não violenta. Tô só fixando aqui o tema, tá? A gente já começa. Vamos ver se eu consigo direitinho. Olá. Ih, peraí. Aí. Fixei. Olá, pessoal que já entrou. Legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação, né? Que a gente começou a falar no sábado anterior. Eu comecei a falar no sábado anterior, né? Com relação aos relacionamentos. E aí falei que os relacionamentos têm 2 pontos importantes, a empatia e a comunicação. E aí o pessoal se interessou bastante pela questão da comunicação, então eu voltei para falar um pouco mais sobre comunicação. Então quem está entrando agora, não esquece de avisar aqui ó, no aviãozinho, pega esse aviãozinho aqui. Oi, Xê, tudo bem? Pega esse aviãozinho aqui, chama o pessoal que você acha que pode curtir, falar um pouco mais sobre comunicação, tá bom? Como sobre saber falar e saber ouvir. Que eu acho que é um ponto muito importante que a gente muitas vezes não se atenta e muitas vezes nossos relacionamentos vão mal por conta disso, tá? Então chama o pessoal, vai no aviãozinho, vê a sua listinha que aparece ali no aviãozinho, vai chamando quem você acha que pode se interessar para vir comigo aqui conversar um pouquinho sobre isso, tá? Assim, gente, eu sempre tento fazer uma coisa de troca, então o que vocês vão comentando aqui nos comentários. A Flor chegou, oi? Eu gosto muito que vocês põem comentários, perguntas, porque daí a gente vai trocando, não fica uma coisa de aula super chata, que só eu fico falando e ninguém fala nada. Tá certo? Vocês não estão falando, vocês estão escrevendo, né? Mas a gente se comunica, isso aqui é importante, tá bom? Então, eu vou tirar um fone aqui, porque parece que eu fico meio surda com os 2 fones, mas vocês estão me ouvindo, né? Tudo certinho. Bom, então, para começar a gente falar sobre saber falar e saber ouvir, primeiro, preciso falar que eu não sou uma especialista em comunicação não violenta, tá? Não sou especialista porque existe uma especialização que é feita e que eu futuramente quero fazer, que é a certificação em comunicação não violenta, tá? Que você realmente faz uma imersão, um aprofundamento e você sai como uma facilitadora da comunicação não violenta. Eu não sou essa facilitadora ainda, mas eu li o livro, estudo sempre que possível e tento aplicar dentro do meu trabalho a comunicação não violenta. Por isso que eu vim falar um pouquinho sobre ela. Falar os conhecimentos que eu tenho e trocar com vocês, certo? Então, a ideia aqui é dar uma pincelada sobre essa questão de como a gente pode se comunicar melhor com as pessoas, tá? E devo dizer que o que a comunicação não violenta apresenta serve para todas as pessoas de todas as idades, tá? Que uma das perguntas que me foi feita lá na caixinha foi como falar com os adolescentes, né? E eu vou explicar direitinho para vocês como essa questão e como que a gente, vamos dizer, modela para cada idade, mas não assim, pensando mais nas crianças e nos adolescentes, entendeu? Para que a gente perceba que o mundo dos adolescentes e das crianças não é tão diferente assim do nosso, tá bom? Então, começando a falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma forma de comunicação, tá? E ela é uma forma de comunicação que nos leva, eu fiz uma colinha que eu tô lendo, tá? Que nos leva a gente a se entregar com coração, com conexão e uma compaixão natural. Por que isso? Porque o Marshall Rosenberg, que foi o fundador, o criador da comunicação não violenta, ele fez muitas pesquisas, muitos estudos, pensando nessa questão da compaixão natural. Ele diz que as pessoas nascem com essa compaixão natural e vão perdendo isso ao longo do tempo, principalmente causado pela forma como a gente se comunica. Parece que a gente muitas vezes não percebe, mas a nossa forma de comunicação é bastante violenta, bastante agressiva.
tá? Por quê? Já vou explicar direitinho, mas de uma forma geral, porque a gente acaba se comunicando, jogando a responsabilidade de muitas das coisas que a gente sente, pensa e faz para cima das outras pessoas, né? E dessa forma vai meio que matando essa compaixão natural que a gente tem quando nasce, segundo ele, tá? Então, a comunicação não violenta, ela se baseia em trabalhar as habilidades de linguagem, reformulando a maneira pela qual a gente se expressa e pela qual a gente ouve os outros, tá? Oi, pessoal que vai entrando, falando oi aí. Legal, gente. Ó, vocês vão entrando, não esquece de marcar o aviãozinho, chamar outras pessoas para entrar também. Então, ó lá. Por que ele trabalha essa questão da habilidade de linguagem? Porque, segundo ele, é isso que falta. Não é uma questão de que a gente tem uma linguagem, uma comunicação agressiva, porque a gente quer ter essa comunicação dessa forma. É porque a gente foi ensinado assim. E aí uma questão que apareceu bastante nessa semana sobre o saber falar e o saber ouvir, aqui no meu Insta, foi a questão do saber ouvir. Como é difícil a gente saber ouvir. E aí está o primeiro ponto mais importante da comunicação. Esse saber ouvir. Porque nós estamos acostumados a ouvir para falar. A gente não está realmente ouvindo o que a outra pessoa está falando. A gente está só aguardando ela parar de falar para dar a nossa opinião sobre aquele assunto. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a pessoa começa a falar, você já pega aquele começo do que ela está falando, não presta mais tanta atenção e fica pensando em que julgamento, que fala você vai ter em cima daquilo que a pessoa está falando. Então, a gente não está realmente escutando. Essa questão é muito importante. E o saber ouvir tem a ver com a escuta ativa. A escuta ativa é aquela escuta em que você tem a atenção completa para outra pessoa. Não é uma escuta em que você está mexendo no celular e falando aham, sabe? Não é aquela escuta em que você está distraído, cozinhando ou fazendo qualquer coisa e dizendo que pode falar que eu estou ouvindo. Não é essa escuta. A escuta ativa é aquela que você tem toda a sua concentração na pessoa. Porque quando a gente escuta uma pessoa, não são só as palavras que saem dela. É a expressão, é o movimento, é o corpo, né? E se fala muito sobre isso na disciplina positiva, né? Na educação dos filhos. Por quê? Porque as crianças só vão aprender a saber ouvir se elas forem ouvidas. Se elas tiverem esse tipo de escuta, a escuta ativa, para elas aprenderem como se escuta. Muitas vezes, e muitas das reclamações que a gente tem é que as crianças não nos escutam, né? A gente tem essa reclamação, eu mesma muitas vezes reclamo disso. Mas, na verdade, é que a gente não ensina as nossas crianças a escutar, né? Porque quando a criança vem falar com você está ocupada, você está falando com alguém no celular, você está vendo alguma coisa, você está lendo, né? E a gente não tem tempo para dar essa escuta para a criança. Então, a gente precisa começar desde o início, desde a primeira infância, desde que a criança é bebê, a gente precisa ter um tempo para escutar a criança, assim modelando o jeito dela escutar no futuro, tá? Então, se a gente não tem essa escuta, não podemos exigir a escuta das crianças, tá bom? Então, a escuta ativa é uma escuta com atenção, tá? E se treina isso, né? Mesmo que você nunca tenha feito, você pode fazer, tipo hoje, você pode fazer essa escuta ativa, que é perceber e ouvir o que a pessoa está falando sem ter que falar algo para rebater o que ela está falando. Você não precisa ter opinião. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela não quer sua opinião sobre aquilo. Ela só quer ser ouvida. Então a escutativa, ela trata disso, tá? Então a gente precisa ter essa escuta. E com relação às crianças, é interessante a gente pensar que nem no começo dessa quarentena, né? O pessoal ficou todo desesperado. O que eu vou fazer com a criança? O que eu vou fazer com a criança? E tiveram várias ideias maravilhosas de brincadeiras, atividades com as crianças logo no começo. Agora nem tanto, ainda tem, mas agora nem tanto. Só que o quê? Os pais queriam propor muitas atividades para as crianças. Só que a gente precisa pensar que as atividades elas não precisam ser sempre propostas, né? Porque a criança ela tem a própria criatividade, a própria habilidade de construir brincadeiras. E a gente pouco para ouvir, né? Ouvir o que a criança quer fazer, né? Ou inclusive mudar. Se a gente propôs alguma coisa para a criança e a criança quer mudar aquela brincadeira, a gente fala para ela o quê? Não, não é assim, você está fazendo errado.
né? E muitas vezes não é que ela tá fazendo errado, ela quer mudar a brincadeira. Ela quer fazer uma coisa diferente, só que a gente não está escutando, tá? Então, escutar não é só ouvir, é entender, é estar atento, é realmente perceber o que aquela pessoa está querendo. A necessidade que a gente vai falar agora. Agora não, mais pra frente, tá? Então, a gente precisa ouvir as necessidades da outra pessoa, tá? E isso começa pelas crianças. A gente precisa ouvir as necessidades das crianças. Uma coisa muito legal da gente pensar é que, assim, quando a gente está ocupada e a criança quer falar com a gente, muitas vezes a gente fala assim pra ela: eu tô ocupada, vai fazer outra coisa, né? Agora a mamãe não pode, vai fazer outra coisa, não é assim que a gente fala? Mas isso pode ser interpretado de uma forma ruim pela criança. A criança pode pensar que você não tem tempo pra ela, que você não liga pra ela, que você não dá importância pra ela, tá? Se a gente falar de uma outra forma, olha aí a comunicação já, talvez fique mais compreensível para a criança. Então, você pode falar para ela assim: olha, a mamãe quer conversar com você, a mamãe quer brincar com você, só que agora a mamãe está ocupada, ela está fazendo isso. Mas daqui a tantos minutos ou depois do desenho tal, eu vou ter tempo para você e aí a gente faz isso junto. Né? É uma outra forma de se comunicar com a criança. Ao invés de falar assim: vai fazer outra coisa que eu tô ocupada. Você vê? Percebe, assim, uma coisa meio sutil, mas que pra criança faz diferença. Porque você não tá falando que ela não tem importância. Você tá falando: eu tenho um espaço pra você, mas não é esse de agora. É daqui a pouquinho. Eu tenho esse espaço pra você, você é importante pra mim. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Então, assim, essas sutilezas na nossa comunicação fazem toda a diferença para a criança, mas não só para a criança, para todo mundo que pode nos ouvir, tá? Às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente não percebe o que a gente está comunicando e às vezes não percebe nem o que está recebendo. Às vezes a gente fica chateado sem saber por que ficou chateado. Mas é porque a outra pessoa se comunicou de uma forma que a gente, no fundo, inconscientemente, nós pensamos essas coisas de: a pessoa não se importa comigo, a pessoa não tá nem aí pra mim, eu não tenho importância na vida dela. Só que a gente não percebe que é isso, a gente só se chateia, né? Então a gente precisa também prestar atenção nisso pra gente conseguir ter essa comunicação clara, tá? Gente, vai comentando, vai perguntando. Tá? Então, assim, isso é a comunicação não violenta. Né? Você fazer uma comunicação em que você tenha consciência. Então, tudo que o Marshall Rosenberg fala é que você precisa fazer uma escolha de comunicação. Não é uma coisa que você leu o livro dele ou você viu alguma coisa sobre isso e a partir daí você vai começar a se comunicar dessa forma. Não, é uma escolha e é uma escolha diária, inclusive é uma escolha toda vez que você vai falar com alguém, né? Então tem que ter uma certa consciência e tem que ter um certo esforço, porque não é da noite pro dia e nem é uma coisa que a gente consegue fazer assim automaticamente, de forma rápida, tá? É um processo, na verdade. E aí, uns pontos importantes da comunicação não violenta. Então, ele pede respostas e pedidos conscientes, a consciência está sempre ali, expressão com honestidade e clareza. Olha só como é importante, né? Essa questão da clareza do que você está falando. E é difícil, porque a gente não foi ensinado assim. Atenção respeitosa e empática, que é essa escutativa que eu falei agora. Observação dos comportamentos e condições que nos afetam. Porque a comunicação, ela parte, a princípio, de nós mesmos. Então, se a gente não sabe o que a gente quer comunicar, se a gente não sabe o que estamos sentindo, vai ficar difícil a gente conseguir uma resposta positiva do outro, certo? E ela beneficia também o outro, que não precisa conhecer a comunicação não violenta. Por que isso? O Marshall Rosenberg, ele tem uma noção de que quando você faz essa comunicação não violenta, a pessoa que se comunica com você, ela não precisa conhecer, porque ela vai conseguir perceber, a partir da sua fala, da sua comunicação, que ela tem uma outra forma de se comunicar. Não é tão simples assim, eu acredito, tá? Porque, assim, a pessoa precisa ter uma vontade de fazer aquilo. Com certeza vai mudar,
muitas coisas. Mas não é uma coisa assim, eu acho complicado a gente dizer que a gente vai ter expectativa de que as pessoas à nossa volta vão mudar, vão ter a mesma comunicação que a gente tem. A não ser que você pare para conversar com elas sobre isso. Aí sim. Mas assim, se você só espera que as pessoas tenham uma melhor comunicação com você, porque você está tendo uma comunicação melhor com elas, é esperar um pouquinho demais, tá? Assim, quero dizer assim, as pessoas não têm como adivinhar algumas coisas, né? A gente às vezes tem essa questão de achar que as pessoas, a gente joga uma coisa no ar e quer que as outras pessoas peguem, né? Ah, sabe assim, eu tô com sede. Você quer que a outra pessoa pegue a sua mensagem subliminar de que ela quer que você pegue um copo d'água para ela, né? Não é tão simples assim. Mas é uma questão que eu acho que a gente precisa começar de algum ponto, tá? Se a gente quer melhorar a nossa comunicação, se a gente quer ser entendido, se a gente quer ser clara e conseguir atender às nossas necessidades, a gente precisa sim fazer essa escolha, tá? E aí, gente, vocês estão tão quietos que eu tô até pensando se vocês estão prestando atenção. Vocês estão entendendo até aí? Tudo bem. Aí o processo que ele fala é muito simples, tá? Ele fala que é muito simples. É simples, mas é que a gente precisa estar muito atento, tá? Então, é aquele processo que eu coloquei no post aí, se você não leu, dá uma lidinha depois, mas eu vou dizer aqui. Primeiro, observar, né? Observar as ações que afetam o nosso bem-estar. O que seriam essas ações? Geralmente são as ações das outras pessoas, tá? Então, as ações, as falas das outras pessoas que nos afetam, tá? E essa observação é uma observação sem avaliação, sem julgamento. Ah, isso é tão difícil, né, gente? Tão difícil a gente observar sem avaliar. Mas a ideia é que você só preste atenção no que está sendo feito. Eu vou usar um exemplo prático aqui, um exemplo meu, que eu acho que dá para esclarecer o que eu tô falando. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me falam. Ó, joinha assim quer dizer que estão entendendo. Legal. Então, assim, ó, observar sem avaliar. Vou pensar no exemplo prático. Penso assim, eu tenho minhas duas filhas de 11 anos aqui em casa. Então, eu penso assim. Ah, minha filha... Eu pedi uma coisa pra minha filha e ela não fez. Pedi, sei lá, pra ela lavar a louça, que é o que eu peço todo dia. Pedi pra ela lavar a louça e ela não fez. Então, essa é a minha observação. Ela não fez o que eu pedi. É uma coisa. Não estou avaliando, só estou observando. Depois, identificar o que sentimos em relação ao que a gente observou. Então, eu observei que minha filha não fez o que eu pedi. Quem tem filho aí, maiorzinho, né? Porque bebê não adianta nada. Mas quem tem filho maiorzinho vai entender o que eu tô falando. Então, ela não fez. E aí, eu vou identificar o que eu estou sentindo com relação a isso. Então, ela não fez, eu sinto raiva, eu sinto desânimo, eu me sinto frustrada, eu sinto até uma certa tristeza. É isso que eu sinto. Então, identifiquei os meus sentimentos, ok. Identifiquei e ainda não estou julgando, perceba. Eu só estou identificando o que eu estou sentindo. Eu me sinto com raiva, frustrada e triste, por quê? Qual é a minha necessidade aí? A minha necessidade é de ser ouvida, a minha necessidade é de ser valorizada, valorizar o esforço que eu faço, né? Mãe tem isso, né? Valorizar o esforço que eu faço por essa filha. Eu tenho necessidade de que ela colabore comigo, né? E eu tenho necessidade de sentir a minha importância na vida da minha filha. Quer dizer, se eu falo e ela não está ouvindo, ou não está ouviu e não está fazendo o que eu pedi, eu acho que talvez eu não tenha tanta importância assim para ela, né? Se ela não, para ela tanto fez. Então essa é a minha necessidade, que está atrás dos meus sentimentos. Deu para perceber? As nossas necessidades têm a ver com os nossos valores e nossos desejos, tá? É isso que quer dizer as necessidades. E aí, percebi as necessidades, ok? E aí, o próximo passo é fazer pedidos para ser atendido.
Pedidos sinceros e claros que possam atender nossas necessidades. Aí é que vem o pulo do gato. Então, assim, pedidos sinceros e claros. Aí é uma questão assim. Primeiro, quando a gente fala com as crianças, principalmente, a gente, por exemplo, tá num cômodo e grita pro outro cômodo. Não sei se vocês fazem isso. Eu faço direto, gente, desculpe. É um padrão meu, é o que eu aprendi com a minha mãe. É uma coisa básica aqui do brasileiro, é bem normal isso acontecer, né? Eu não sei se é todo mundo assim aqui, mas assim, aqui em casa geralmente é, né? Então, tô lá, eu, e resolvo, Júlia, Bia, vamos lavar a louça, sabe assim? É assim que eu peço as coisas muitas vezes. Mas não é assim que o Marshall Rosenberg fala que é pra fazer, tá? E nem a disciplina positiva. Na verdade, quando a gente quer se comunicar com alguém, de fato, nós precisamos estar frente a frente, olho no olho. Então, nada de gritar de um cômodo pro outro. Então, falar com a pessoa, chegar junto da filha, no caso, e falar, filha, é o seguinte, eu pedi isso pra você e eu vi que você não fez, né? Quando você faz isso, eu me sinto meio, não me sinto triste, desculpa. Eu sinto que você não está me ouvindo, que você não está querendo colaborar comigo, né? Eu sinto assim, não quer dizer que você não está. Será que você pode fazer isso para que eu me sinta... Desculpa. Será que você pode fazer isso para que eu perceba que você valoriza o que eu estou falando? Para perceber que você pode colaborar comigo? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, falar assim, não como um julgamento, sermão ou bronca, mas falar exatamente o que está acontecendo. É quase que uma descrição, tá? Do que você percebeu. E, pasme, na maioria das vezes, as crianças, os adolescentes, conseguem entender dessa forma. E aí eles vão fazer o que você está pedindo. Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Não estou dizendo que só porque você se comunicou de uma forma mais clara, sincera, dessa forma, isso vai automaticamente acontecer. Porque isso seria uma ilusão. Mas você consegue comunicar 1000 vezes mais claramente do que você gritando do sofá para o quarto da criança, esperando que ela faça isso, sendo que ela não está vendo tanta importância naquilo, ou não está ouvindo mesmo, ou ela até entendeu, mas falou daqui a pouco eu faço e esqueceu de fazer, tá? Então, assim, a comunicação, para ela ser clara, ela tem que ser feita de uma forma mais efetiva. Lógico que ela pode escutar, se você não fizer tão claramente assim, mas vamos dizer que as chances diminuem bastante, tá bom? Então, essa é a ideia básica da comunicação não violenta, é que você consiga fazer isso dessa forma. Nem toda comunicação não violenta precisa ser expressa totalmente dessa forma. Geralmente, e o que ele fala muito no livro, é a questão da gente usar ela principalmente em momentos de conflitos, né? Em que você percebe que uma coisa não foi entendida, tá? Não é assim que para você conversar sempre dessa forma, mas assim, se você perceber que algo está te incomodando, que alguma coisa não está bem clara, usar essa forma de se comunicar, tá? Essa é a ideia dele. E aí se aplica a qualquer relação. Lógico que quando a criança é muito pequena, não adianta você querer fazer uma comunicação complexa como essa, né? Mas se você falar de uma forma clara e sem tanta explicação, mas falar de olho no olho, né? Dessa forma, olha, você pode colaborar comigo fazendo tal coisa? Provavelmente vai ter um resultado muito melhor do que as formas geralmente que a gente se comunica hoje em dia. E aí eu vou falar pra vocês algumas coisas que atrapalham, tá? Na nossa comunicação. Gente, quem tá assistindo aí, põe um joinha, ou fala que tá bom, ou concorda, ou discorda, vai falando alguma coisa comigo pra saber que vocês estão entendendo, tá? Aqui tem um atrasinho, tá, na nossa aula. Às vezes a pessoa tá vendo aqui e tem um delay aí pro seu lado. Então, às vezes demora um pouquinho pra chegar a mensagem, mas é por causa desse delay, não se preocupa não. Bom, então assim, a forma resumida de se comunicar é essa. Tá. Rimar, Pri, estão fazendo joinha, beleza. Então, olha lá. Então, essa é a forma, tá? Parece simples, na prática não é tanto, mas quando é usada ela é muito eficiente. Eu já usei e é surpreendente. Se vocês tenta aí na sua casa pra você ver como é legal. Bom, e aí a ideia é que você consiga se comunicar assim sempre que você tem um conflito, tá?
E aí a gente precisa perceber algumas coisas que atrapalham muito a nossa comunicação. E daí não é uma questão só de observar a comunicação, mas também observar o que a gente pensa. É engraçado quando a gente começa a observar que a gente se pega pensando algumas coisas que a gente nunca percebeu. Por exemplo, o que pode atrapalhar a nossa comunicação? Ele fala muito de comunicação alienante, que é a nossa comunicação tradicional, tá? O que atrapalha a nossa comunicação, então? Julgamentos atrapalham a nossa comunicação. Comparações também atrapalham. Negação de responsabilidade. E a questão da punição e recompensa. E isso especialmente com as crianças, mas não só com elas, tá? Então, eu vou explicar rapidinho cada um deles. O julgamento é aquele negócio que eu falei antes, né? Quando a gente começa a ouvir o que a pessoa tem para falar, a gente já começa a julgar. A gente já começa a classificar se é bom ou ruim, se isso tem a ver com o que a pessoa é ou deixa de ser. Então, a nossa atenção, ela se concentra em classificar e analisar o que a pessoa está dizendo, mas não se concentra no que a pessoa está tentando atender das suas necessidades e nem o que a gente está tentando atender das nossas necessidades. Então, a gente foca no lugar errado quando tá tendo esse julgamento. Tá? Então, assim, insulto, crítica, depreciação, rótulo, comparação e diagnóstico são alguns tipos de julgamento, tá? E o rótulo, gente, é pior ainda, porque o rótulo, ele se fixa na pessoa, tá? A gente faz isso muito com as crianças, principalmente, mas não só. Então, assim, ela se fixa na pessoa e aí é como se a pessoa não tivesse nem como mudar o comportamento dela. Porque se a pessoa, ela faz uma coisa porque ela é preguiçosa, porque ela é egoísta, porque ela é malvada, sei lá, a gente não espera mais uma mudança de comportamento. Já se fixou, entende? Quando a gente começa a julgar nesse sentido, a gente não tem como esperar uma mudança de comportamento. E aí a gente acaba fazendo muito isso com as crianças, né? A gente fala, por exemplo, no caso da minha filha, vamos dizer, minha filha não atendeu meu pedido. Ela não atendeu meu pedido porque ela é preguiçosa. Entende? Se ela é preguiçosa, provavelmente então ela não vai atender mais nenhum pedido, porque ela não faz, ela é preguiçosa, né? Então a gente não espera mais a mudança da pessoa. O rótulo se fixa muito na pessoa, tá? E ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é preguiçosa, ninguém é egoísta, ninguém é, sei lá, lento, ninguém é raivoso. Tudo isso as pessoas estão, é um estado, não é um ser, né? As pessoas não são alguma coisa, elas estão alguma coisa, né? Porque a gente muda de humor, gente, o tempo todo, né? E principalmente na quarentena. Vamos combinar que na quarentena é pior ainda, né? Então a gente muda de humor o tempo todo. Então a gente pode estar com raiva agora, depois estar feliz, depois estar com preguiça, depois estar ansioso, depois estar tranquilo. A gente não é essas coisas, tá? A gente não é tranquila, feliz, ansioso, raivoso, tá? Nós estamos. Então a gente precisa lembrar disso quando a gente começa a fazer julgamentos das pessoas por conta de uma ação que ela teve. Tá? Isso atrapalha muito a nossa comunicação. Porque daí é o que eu falei, não existe a possibilidade da mudança se a gente acha que a pessoa é alguma coisa. Tá bom? E aí, o que mais? Comparação. A comparação é uma forma de julgamento, né? Quando a gente compara um irmão ao outro, olha, por que você não estuda que nem seu irmão? Quando a gente compara um amigo ao outro, se você fosse amiga como aquela, como a minha outra amiga, você não me deixaria na mão assim. Ou quando a gente compara funcionários, ou quando a gente se compara a outras pessoas. Nossa, aquela outra pessoa tá fazendo isso e eu não. Que lixo que eu sou, né? Já passou isso pela cabeça de vocês, né? Eu sei que sim. Então, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente fala isso para alguém esperando que isso de alguma forma ajude ela, né? Olha, quando a gente fala para nosso filho, olha, por que você não estuda aqui nesse irmão? A gente espera que isso ajude motivando a criança. Será que ela se sente motivada? É muito simples você saber se ela se sente motivada ou não.
Faz a mesma coisa com você. Pensa assim, se alguém te comparar, olha, por que você não trabalha do jeito que aquele funcionário ali trabalha? Se alguém falasse isso pra você, você ia se sentir motivado? Ia, gente? Ia se sentir motivado ou ia se sentir com raiva, diminuído? A gente não se sente motivado porque foi comparado com alguém. A gente se sente diminuído. A gente sente que é menos que aquela pessoa. Não é verdade? E aí a gente quer que a criança se sinta motivada. Quando a gente fala assim, olha, por que você não estuda aqui nesse irmão? Gente, não vai se motivar. Desculpe acabar com a ilusão, mas não vai, tá? Então, não compare. Não ajuda a comparar. Não ajuda nem você se comparar a outra pessoa. Porque você também não se sente motivado, nem um pouco motivado, tenho certeza. Você se sente diminuído para baixo. Então, teve até um post que eu coloquei aí, né? Se for para se comparar, que seja só para se inspirar e não para se comparar mesmo, né? Se inspire numa pessoa que você admira. Olha que legal, a pessoa faz isso. Então, eu quero fazer parecido, eu quero fazer algo nesse sentido também, acho bem legal. Isso é legal. Agora, a comparação mesmo não ajuda em nada, tá bom? Então, a comparação atrapalha. Outra coisa que atrapalha demais. Negação de responsabilidade. E aí, gente, a gente faz tanto isso. O que é negação de responsabilidade? A gente acredita que as pessoas são responsáveis pelo que a gente está sentindo ou pelo que a gente está fazendo, né? Como que a gente faz isso? Que a gente nem percebe. A gente faz isso quando a gente fala para a criança assim, nossa, eu vou ficar tão triste se você fizer isso. A gente não faz? A gente não fala isso? Nossa, a gente fala direto isso, gente. Desde criança bem pequena. Eu vou ficar tão triste se você não me der um beijo. O que a gente está fazendo? A gente está jogando a culpa dos nossos sentimentos para a criança. Quer dizer, então eu sou obrigada a dar um beijo em você para você se sentir bem? Não que a criança faça esse raciocínio. Não faz, né? Mas assim, entende o que eu quero dizer? A gente está negando a nossa responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos. E a gente precisa perceber que cada um é responsável pelo que sente, pelo que pensa e pelo que faz, pelos seus comportamentos. Aí você fala assim, não, mas eu tinha que fazer isso porque meu chefe me mandou. Eu tinha que fazer isso. E não, gente, sinto muito desconstruir isso, mas a gente não tinha que nada. A gente não deve fazer nada. Não tem que ser de tal forma. Porque tudo na vida tem escolha. Tudo na vida tem escolha, tá? Tudo bem, você pode dizer, olha, se eu não fizesse isso, meu chefe ia me demitir. Mas você ainda tem uma escolha. Você pode fazer e ser demitido, e você pode não fazer e não ser demitido, mas a escolha ainda foi sua, não foi do seu chefe. A escolha dele foi ter dado uma ordem. Mas a escolha de ter feito alguma coisa foi sua, tá? Então, a gente tem que parar de negar a nossa responsabilidade com as coisas. A gente joga tudo para os outros. Tudo é culpa dos outros, né? Então, se a gente não assume a nossa responsabilidade, a gente nem tem como atender as nossas necessidades, né? Porque se tá tudo na mão do outro, a gente não tem nem controle do que a gente está fazendo, né? Do que a gente pode atender ou não. Entende o que eu quero dizer? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Esse negócio da gente deve fazer algo e a gente tem que fazer algo acaba negando nossa responsabilidade. E aí a gente precisa assumir, pegar pra gente a nossa responsabilidade. Então, se você vai fazer uma coisa, você fala, eu escolho fazer isso. Eu não estou trabalhando a mais porque meu chefe mandou. Foi porque eu escolhi aceitar o que o meu chefe mandou. Entende o que eu quero dizer? Eu escolhi fazer, né? Mesmo quando, vamos dizer um caso extremo, você está na mira de uma arma, ainda tem uma escolha. A consequência é você ser atingido ou não, mas a escolha ainda é sua. Eu sei que é meio pesado falar isso, né? Mas é a verdade. A gente sempre tem escolha, tá? Então, não jogar para as outras pessoas os sentimentos que a gente tem. Perceber que os sentimentos são nossos.
tá? Que os pensamentos são nossos. Ninguém te faz sentir. Isso é uma coisa muito presente no relacionamento abusivo. Sabe, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Relatos assim, no sentido de que você me fez fazer isso, né? A pessoa que é abusiva, ela geralmente fala depois que já, sei lá, que bateu, o cara que bateu na mulher, depois ainda joga a culpa pra mulher. Fala assim, foi você que me fez fazer isso, né? E não foi. Nunca foi. Nunca é. Né? Entende? Então, assim, a gente tem que parar de justificar nossos comportamentos pelos outros. Eles são só nossos, tá? E aí, tudo bem, né, gente? Vocês têm pergunta? Vamos fazendo, tá? E aí, a gente faz, então, nossos pedidos, tentando atender nossas necessidades, tá? Então, eu vou falar pra vocês o que a gente tem de necessidade. Tem uma listinha aqui de necessidades que a gente pode prestar atenção na hora que a gente estiver fazendo essa análise, tá? Então, ó, a gente tem necessidades físicas, tá? E as necessidades físicas são de água, alimento, ar, mas também de proteção. A gente tem necessidade de abrigo, de descanso, tem necessidades sexuais, tem necessidades de movimento, né? Movimento do corpo, necessidades de toque, né? São necessidades físicas, mas que são muito importantes pra gente, ser humano. Além das físicas, nós temos necessidade de autonomia, de poder escolher o que a gente quer fazer, de poder escolher o modo de agir, ou de escolher nossos próprios valores, né? Muitas vezes a gente fica lutando, né, para ter essas necessidades atendidas, né, dependendo da família que a gente nasceu, muitas vezes isso acontece. Temos também necessidade de comemorar vitórias, temos necessidades de sermos criativos, de valorização, de ter sentido nas coisas que a gente faz, de aceitação, de amor, de apoio, de apreciação, de compreensão, de comunhão. Nós temos necessidade de consideração, de confiança, de empatia, de encorajamento, de honestidade, de respeito, de segurança emocional, de diversão, de harmonia e de ordem. Essas são algumas das necessidades que o Marshall Rosenberg põe no livro, tá? Que eu queria trazer para vocês. Então, você vê quantas coisas existem, e tem muito mais além dessa lista, né? Mas que a gente precisa perceber, né? Que elas estão presentes na nossa vida e elas se fazem em pequenos detalhes, em pequenos atos, nos relacionamentos que a gente tem, né? E muitas vezes a gente não percebe que não está atendendo essas necessidades e por isso sofre, né? Dentro das necessidades também tem a questão de né? Autoconfiança, autovalorização, a gente também tem esse tipo de necessidade. Que nós mesmos consigamos atender essas necessidades. Autocuidado, né? E muitas vezes a gente nem percebe que nós não estamos conseguindo atender a nós mesmos, né? Por exemplo, as mães, né, que muitas vezes acabam se deixando de lado para poder estar presente em tempo quase integral para os filhos, né? Ou para casa, não sei. Então, assim, a gente acaba deixando essas necessidades de lado. E aí, quando a gente não valoriza as nossas necessidades, os outros também não vão valorizar, né? Porque a gente mostra para o outro como ele deve se comportar com a gente, né? Se a gente não acha isso importante ou não consegue expressar isso, nós também não vamos ter essa resposta de outras pessoas, tá? Lembra, assumindo nossa responsabilidade? Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade pela nossa expressão e pelo atendimento das nossas necessidades, tá? E aí, tem uns minutos aí. Alguém tem uma pergunta? A gente vai perguntando, por favor, tá? E aí, sim. A gente expressa nossas necessidades, a gente vai falar tudo o que a gente tem para falar, e aí a gente recebe uma mensagem negativa. Ai, gente, a gente recebe uma mensagem negativa. Não quer dizer que você se expressou da forma certa,
que a coisa vai dar bom, né? Não é sempre que vai. E aí também nós precisamos saber ouvir nessa hora, né? Como que a gente vai saber ouvir nessa hora? Muitas vezes a gente acaba culpando. A gente usa culpa quando uma coisa dá errada, né? Ou a gente culpa nós mesmos. Ah, eu devia ter compreendido melhor. Ah, eu devia ter me expressado melhor. Ah, a culpa é minha. Ou a gente acaba culpando os outros. A culpa é do outro, porque aí já vem o julgamento tudo de novo, né? A culpa é do outro, porque ele é egoísta, porque ele é insensível, ele não consegue perceber, ele não percebe minhas necessidades, mesmo quando eu falo claramente, né? Às vezes a gente acha que está sendo claro e não está sendo claro, né? Às vezes a gente, na nossa cabeça está tão claro o pedido e quando a gente vê não era bem isso, né? Tem um relato que o Marshall põe no livro que eu achei muito engraçado, mas que nossa, tem tudo a ver. Ele fala assim que uma mulher queria que o marido dela passasse mais tempo com ela, né? Então ela foi fazer o pedido para ele. Ela falou assim para ele, olha, eu queria que você trabalhasse menos, né? Aí ele falou assim, ah, tá, entendi, ok. Aí o que ele fez? Na semana seguinte, ele se matriculou num curso de golfe. No tempo livre, então, ele ia fazer golfe. Aí ele falou assim, olha, eu fiz o que você pediu, eu não estou trabalhando tanto. Mas o que ela queria pedir não é que ele só que ele não trabalhasse. Ela queria que ele ficasse mais tempo com ela e com os filhos. Mas não foi isso que ela pediu. Entende? Não teve essa clareza. E aí eu já penso que as mulheres estão pensando, meu Deus, mas que homem tapado, né? Como assim? Não percebeu o que era que ela estava pedindo? Gente, não percebeu. Não teve essa clareza, tá? E assim, não é questão mulher e homem. É questão que muitas vezes a gente acha que a pessoa está entendendo tudo pela indireta que você deu. E indireta é a melhor forma de confusão e de falta de comunicação, tá? Então, nada de indireta. Tem que ser direto, tem que ser específico, tem que ser claro, sim. Porque só assim para ser realmente atendido, só para ter mais certeza que você vai ser atendido, tá? Então não é uma questão de má vontade, é uma questão que a pessoa não entendeu o que você pediu. Ah, e muitas vezes a gente pede as coisas falando, ah, eu não quero que você faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Ou fica vago assim, ah, por que você não é mais responsável? Gente, o que significa isso? Né? Porque o que significa isso para você, talvez não signifique para o outro, né? Quer dizer, o que é ser mais responsável, né? Ou o que quer dizer assim, não seja egoísta? Não quer dizer nada, né? Então, parece bobo, mas a gente precisa fazer pedidos de ações específicas, né? Que para você pode ter muita importância, mas para a pessoa que você está pedindo não tem importância alguma. Entende? Por exemplo, sei lá, coisas domésticas, inclusive, é a coisa mais fácil, né? Eu vou no mercado, eu ponho tudo na mesa, eu limpo tudo, eu guardo, não sei o quê. Mas você pega uma embalagem e joga no chão, sei lá. Quer dizer, na sua cabeça tá óbvio que você fez tanta coisa que a pessoa, no mínimo, poderia pegar a coisa do chão e jogar no lugar certo, né? Isso eu tô falando assim, geralmente as crianças, né, fazem isso. E aí a gente tem que ensinar, mas não adianta ensinar dando bronca, né? Dando bronca, porque isso não diz o que você tá precisando dizer, né? Não tá tentando atender sua necessidade. A criança vai achar que você tá falando isso só para chatear, só para ser irritante, entende? E não é isso, né? É porque você tem essa necessidade de sentir que o seu trabalho foi valorizado. Mas a criança não vê uma associação do seu trabalho que você teve com o papel no chão que foi parar lá e não foi tirado. Você se sente extremamente desvalorizada. A criança não faz essa associação. E às vezes não só a criança, muitas outras pessoas também não fazem. Tá? Então a gente precisa ser claro nesse sentido. E aí, é isso, gente. Perguntas. Alguém tem um caso no sentido assim, o que eu faço para isso acontecer? Alguém tem um caso para me mostrar aí? Né? Ou uma dificuldade, ver que tem uma dificuldade. Eu falei que ia falar dos adolescentes, né? Que teve uma pergunta. Então, assim, muitas vezes a gente acha que não tem... Enquanto isso, pode escrever alguma coisa aí que vocês queiram saber. A gente acha que não tem comunicação com os adolescentes, tá?
Mas aí, eu peguei um reforço aqui, ó. Ó o meu reforço. Disciplina Positiva para Adolescentes. Esse livro é muito bom. Aliás, todos da Disciplina Positiva. Mas tem uma parte aqui que ele fala sobre se a gente acha que os adolescentes não nos ouvem. E aí, deixa eu falar uma coisa que eu achei incrível. Eu vim dar uma consultadinha no livro aqui por causa dessa pergunta. Ele fala assim: Conselho dos adolescentes aos pais sobre como melhorar a comunicação. Olha só, presta atenção. São 12. Vou falar, mas é uma frasezinha, rapidinho. 1. Não dê sermões. Quem gosta de ouvir sermão aqui? Eu não. Não dê sermões. 2. Fale objetivamente, mas com gentileza. Ou seja, seja específico e claro. 3. Não fale com tom de superioridade. Gente, e eu fico lendo isso aqui e fico já imaginando a cena, né? Como a gente fala, né? Nós, pais, mães, educadores, como a gente fala num tom de superioridade quando a gente fala com uma criança ou um adolescente? O que isso diz sobre nós, né? 4. Escute-nos em vez de falar sobre o que fazemos. A gente não escuta. A gente não tem essa escutativa, não ouve o que os adolescentes têm para nos dizer, tá? Aqui ele diz assim: escute-nos em vez de falar sobre o que fazemos. Quer dizer, geralmente a gente já tem uma coisa para criticar. A gente já vai falando para criticar aquele adolescente. Ao invés disso, pergunte o que aconteceu e escute o que ele tem para falar. Porque a nossa fala geralmente é cheia de julgamento. 5. Não se repita. Quer dizer, não adianta você ficar repetindo 1000 vezes, achando que porque você está se repetindo, ele vai escutar mais. Na verdade, isso só irrita. Isso é básico, né? Mas a gente faz muito isso, muito. 6. Se tivermos a coragem de lhe dizer o que fizemos de errado, não fique bravo e não reaja de forma exagerada. Difícil. Mas a gente quer que os nossos adolescentes falem com a gente, sejam sinceros, falem a verdade, só que depois a gente vai vir com uma super bronca, um super castigo e ainda um super sermão. E aí a gente quer que na próxima ele fale de novo a verdade e seja sincero com a gente. Difícil. Não se intrometa ou nos interrogue. Eu achei meio agressivo isso aqui. Mas é aquela mesma questão da superioridade, né? Eu acho que não é uma questão de interrogar, é uma questão de conversar, é isso que a gente não faz. Não grite de outro cômodo, ó, que eu falei, e espere que venhamos correndo atendê-lo. Realmente, né? Você vai ficar gritando de um lugar e aí eles são obrigados a vir, porque você gritou de algum lugar. Não tente fazer-nos sentir-nos culpados, dizendo coisas como: eu fiz isso porque você não conseguiu arranjar tempo. Quer dizer, a gente está jogando a responsabilidade pro adolescente, né? Do que a gente fez ou deixou de fazer. Não, se a gente fez ou deixou de fazer, a escolha foi nossa, não deles, entende? Não faça promessas que não pode cumprir, isso é importantíssimo, isso em qualquer idade, principalmente para criança. Eu acho super importante a gente não falar que vai fazer uma coisa quando não vai fazer, né? Isso gera confiança nas pessoas, mexe com a confiança que a criança tem nas pessoas em geral, tá? Então, nunca prometa o que você não pode cumprir. Não nos compare com irmãos ou amigos, que é o que eu falei, sem comparação. E não fale com os nossos amigos sobre nós. Por quê? Porque os amigos são deles, né? E a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, é engraçado, né? Como a gente... Se fosse com a gente, se a gente agisse... se alguém agisse com a gente do jeito que a gente age com eles, a gente não ia gostar nem um pouco, né? Mas a gente não sabe fazer esse olhar empático, né? Principalmente com as crianças e adolescentes, a gente não sabe fazer esse olhar empático. Por quê? Porque a gente acha que somos pais, mães, educadores e temos que ter um respeito natural, né? E esse respeito passa pela obediência. Ah, gente, eu acabei esquecendo de falar. Questão da punição e da recompensa, que tem a ver com essa obediência. A obediência, a gente acha que existe, né? Como eu falei, a responsabilidade do que é feito não é das outras pessoas, é nossa. Então, se a gente obedece, é porque a gente quer, tá?
E aí, a gente quer que as outras pessoas nos obedeçam. E quando a gente quer que eles nos obedeçam, a gente usa a punição ou a recompensa. E só que a gente tem essa ilusão que eles estão nos obedecendo. E na verdade eles não estão nos obedecendo. Eles fazem uma opção também, se eles querem ou não. E aí eles vão enfrentar as consequências, se é uma punição ou recompensa. Só que a punição é muito ruim, qualquer tipo, tá? De punição é muito ruim, por quê? Porque a criança ou a pessoa, ela vai obedecer, não é porque pelos motivos certos. Ela vai obedecer porque ela vai ter medo, ela vai sentir culpa ou ela vai sentir vergonha. Essas três coisas que desenvolve na pessoa que está obedecendo. Ela, por conta da punição, né? Ela não vai obedecer porque ela quer ser colaborativa, porque ela dá importância para o que você fala, porque ela valoriza quem você é, porque ela te respeita. Não é por isso. Ela vai obedecer pela punição porque ela tem medo, porque ela se culpa por esses três motivos, tá? Então a punição é muito ruim, em qualquer sentido. E a recompensa também é ruim, sabe por quê? Porque se a gente faz com que alguém te obedeça pela recompensa, então ela também não vai fazer as coisas pelos motivos certos. Ela nunca vai fazer as coisas porque te respeita, porque te valoriza, porque quer colaborar com você, né? Porque quer ser solidária, porque é empático. Não. Ela vai te respeitar porque ela quer um prêmio. Ela fica dependente de prêmios ou aprovações. Né? Pode ser até um prêmio verbal, tipo, que bom que você fez isso, né? Que graça, como você é inteligente, como você é legal e tal. E não é bem por isso que você quer que as coisas aconteçam, né? Eu acredito que não. Tá? Então a punição e a recompensa também não funcionam e atrapalham a nossa comunicação. Tá? A obediência não existe, ela é uma ilusão nossa. As pessoas fazem tudo o que querem, você pode perceber. Você pode até, como eu falei, né, usar de uma punição com a criança, mas ela não vai fazer porque ela quer. Ela vai fazer porque ela tem medo, vergonha ou culpa. Tá bom? Então é isso. Gente, era isso que eu tinha pra falar sobre comunicação. Então a gente tem que ter clareza sobre as coisas que a gente quer comunicar. A gente precisa ter clareza primeiro do que a gente está sentindo, né? E aí quando você for expressar seus sentimentos, suas necessidades, começa a frase com eu me sinto assim quando isso acontece, porque eu tal coisa. Será que a gente pode fazer tal coisa? Né? Não como bronca, não como crítica, não como julgamento, como observação e uma colocação, é uma expressão mesmo, né? Uma entrega. Né? Isso a gente faz com as pessoas que a gente quer ter uma conexão de verdade. Tá? Então a comunicação ela tem que ser usada aí. Tem que ser usada com realidade, com as pessoas que você quer ter uma conexão de verdade. Tá? Então a gente se expressa, a gente observa nossas necessidades e aí quando a gente começa a observar as nossas necessidades, a gente começa a ter essa observação maior, a gente consegue também observar a necessidade dos outros. A gente consegue perceber melhor, tá? Também quando eles também querem ser valorizados, quando eles também querem se sentir amados, aceitos, confiantes, quando eles querem mais harmonia, mais companheirismo, né? Então a gente começa a ter mais esse olhar. E aí, quando a gente começa a fazer essa relação de troca numa comunicação não violenta, não expressa a partir da agressividade, a gente consegue se sentir melhor dentro dessa relação, né? Se sentir mais conectado, se sentir numa relação harmoniosa de fato. É lógico que isso não exclui conflitos, né? Que quando duas pessoas se comunicam e se relacionam, basicamente vai ter conflito. Mas se você sabe lidar com ele de uma forma que você consiga ter esse olhar, nossa, eles aparecem muito menos e conseguem ser solucionados, resolvidos de uma forma muito mais tranquila e harmoniosa, que é o que a gente quer, né? Eu sei que tem gente que gosta de uma briguinha também. Mas assim, no geral, a gente quer ter relações harmoniosas, relações boas, principalmente com as pessoas que a gente convive dentro de casa, né? Ninguém torceu para ter um marido, uma esposa, filhos, mãe, que seja o tempo todo agressivo, que querem estar numa briga, que querem
ficar criticando e julgando. Não, a gente quer relações harmoniosas, né? Então, se você puder, use desse tipo de comunicação, tá bom? Gente, ninguém me perguntou nada, então acho que tá todo mundo entendendo tudo. Ah, tem poucos minutinhos, deixa eu falar. Também teve na outra live uma questão assim, e se a pessoa chega e fala assim, que não foi a intenção dela, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando a pessoa fala que não foi a intenção dela te chatear, te magoar, porque você se sentiu desvalorizada, não foi a intenção. A verdade é verdade, pra gente ter uma comunicação assertiva, a gente tem que falar pra ela, então, não foi sua intenção. Né? Não acho que foi sua intenção, mas eu me senti assim, né? E aí, não é uma questão de culpa de alguém, né? Se sentir de alguma... responsabilizar outra pessoa pelos seus sentimentos. Mas fala, quando você se expressa assim, eu me sinto assim, né? Então, se você puder se expressar de outra forma, eu vou me sentir melhor, né? Jogar a real, né? Não quer dizer assim, culpabilizar ou criticar. Mas jogar a real, né? Não foi sua intenção, mas eu senti isso. Então, quando você fala isso, eu sinto isso. Se você puder falar isso de outra forma, eu vou me sentir melhor, né? Eu acho que essas questões de entender que as coisas não são todas, né, pessoais, todas com a intenção de te criticar, todas com a intenção de te irritar, porque às vezes a gente pensa isso, né? Nossa, a pessoa tá fazendo isso pra me irritar, né? E muitas vezes não é, muitas vezes é um jeito da pessoa se expressar, que ela não percebeu, que irrita, que magoa, que chateia, né? Então, se você clareia isso pra ela, muitas vezes ela pode mudar o comportamento, tentando melhorar a relação. Eu acho que é válido, bastante válido, falar as coisas mais às claras, né? A gente tem medo de magoar o outro falando a verdade, mas se a gente não fala, quem se magoa é a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Então é isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva, tá? Provavelmente vou pôr no YouTube, se tudo der certo, se meu marido conseguir pôr no YouTube, vou pôr no YouTube. Se não, vou tentar deixar aqui mesmo, aqui pelo menos 24 horas fica. Se vocês tiverem perguntas ou... né, não pensaram numa pergunta agora, mas se tiverem uma outra pergunta mais tarde, pode colocar aqui que eu respondo, faço um post, um history, o que for melhor para vocês, que a gente vai conversando, porque eu acho bem bacana esse assunto. E o que vocês tiverem de dúvida, de colocação, eu vou achar incrível conversar sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigada para vocês que ficaram aqui na live, mesmo sem fazer pergunta, não tem problema. Estando aqui já me ajuda muito, tá bom? Um beijo para todo mundo que ficou aí e bom final de semana. Não esqueçam do Dia das Mães amanhã, não esqueçam, ninguém vai esquecer. Então, feliz Dia das Mães para vocês que são mamães e para vocês que têm mamães e para vocês que não têm mamães, não tem problema. Então, um beijo na mamãe que tá lá no céu olhando para vocês, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.